Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos. Hoje a gente vai falar sobre expressões aritméticas, as relacionais e também as expressões lógicas. Então, o roteiro da aula de hoje é sobre... Vamos fazer uma breve revisão, Vamos apresentar os objetivos da aula e vamos destacar esses três tipos de expressões: as aritméticas, as relacionais e também as lógicas. Para essa aula, eu utilizei desse material, que faz parte de uma das referências dessa disciplina, e não deixo também de utilizar esse material elaborado pela USP. E como se trata de um livro aberto e também interativo, é bastante interessante vocês utilizá-lo, porque vocês vão poder, além de ler, vocês vão poder ali experimentar as expressões, fazer alguns quizzes. Então não deixam de também acompanhar esse conteúdo através desse material. Então a gente viu, no encontro anterior, que linguagem de programação descreve algoritmos que possam ser executados através de um artefato computacional. Então, sem uma linguagem de programação, aquelas outras formas, que a gente falou sobre a forma narrativa, fluxograma, não estão prontas para ser executadas no computador. Agora não. Quando a gente está utilizando uma linguagem de programação como Python, esse algoritmo ele já está pronto para ser executado através de um computador. Na disciplina de Introdução à Computação também vocês viram que o computador possui uma unidade para a realização de operações aritméticas e lógicas, que é chamada de ULA, de unidade lógica aritmética. Então, pelo incrível que pareça, todos os programas de computadores estão essencialmente sempre realizando essas operações, porém de forma muito rápida. E a gente, quando está programando, nossos programas, no final das contas, são basicamente expressões aritméticas, lógicas e relacionais. Porém, existem alguns elementos de mais alto nível, que a gente vai aprendendo, que ocultam algumas dessas operações. Mas, em essência, a gente sempre tem que colocar qualquer questão dentro de alguma forma, de alguma expressão matemática, para a gente poder resolver através de um artefato computacional. Então, o objetivo dessa aula é que, ao final, a gente vai ser capaz de calcular o resultado de expressões aritméticas, relacionais e lógicas. Então, vocês têm que ter essa capacidade de olhar para uma expressão e conseguir dizer qual é o valor. E aí a gente pode jogar no computador e verificar se vocês estão certos ou errados. E a gente também tem que ter a capacidade de escrever expressões aritméticas corretas usando esses operadores. Então, as expressões aritméticas, começando pelas aritméticas, elas são formadas basicamente por números, chamados também de operandos, e pelos operadores. Então, expressões podem possuir apenas um número. Por exemplo, esse valor 5 é uma expressão. Quanto podem possuir também vários números, 2, 3, 4 e 5, porém combinados através de operadores. Então, temos aqui o operador de soma, multiplicação e de subtração. Aproveitando, qual que é o valor da expressão 2 mais 3 que multiplica 4 menos 5? Então, será que vocês já são capazes de avaliar isso? Depois pensa um pouco e vocês podem testar mais à frente. Então, falando sobre os números, sobre os operandos, no Python a gente tem dois tipos. Então, o primeiro tipo é inteiro. Então, a gente pode associar muito aqueles números que aprendemos na matemática, os números inteiros. Não apenas os números naturais, porque aqui a gente inclui também os números negativos. Só que são números sem a parte fracionária. Então, 3, 5, 8, menos 99. Além dos números inteiros, a gente também pode representar ponto flutuante. Então, esse ponto flutuante ele representa os números reais. Então, números com parte fracionária, 1,5, 3,14, 9,35, tudo isso são números que a gente pode representar através do tipo float. É bem importante a gente entender esses dois tipos e a gente vai ter uma outra aula falando sobre tipos de dados. E aí lembre-se que, por ser em inglês, usamos ponto para separar a parte decimal. Então a gente sempre deve escrever 3,14 e não 3,14.
3,14 é até aceita pelo Python, só que significa um outro estrutura de dados que vocês vão ver no avançado estudos da linguagem Python. Então, para a gente o número é 3,14. Por isso que a gente fala ponto flutuante e não vírgula flutuante. Então, os operadores, né, são os 4 primeiros operadores são conhecidos por vocês, né, a soma, subtração, multiplicação, divisão. Talvez a multiplicação use um símbolo diferente, né, que é esse asterisco, mas a soma, adição, subtração e divisão é bem similar ao que você já conhecia. Então, pessoal, aqui a gente tem que destacar que temos dois tipos de divisão, né? A primeira divisão é a divisão real. Então, quando a gente pega 1 dividido por 2, o resultado dessa divisão é 1,5. E temos desculpa, 1 dividido por 2 vai dar meio, né? E no caso da divisão inteira, né, quando a gente pega 1 dividido por 2, vai dar 0. Então, a divisão inteira, ela ignora a parte fracionária. Temos o operador de exponenciação, né? Então 2 elevado a 3 é o asterisco, asterisco. E temos um outro operador que na computação é bastante relevante, que é o resto de divisão. No decorrer da disciplina a gente vai usar em vários momentos este operador. Este operador, por exemplo, qual que é o resto da divisão entre 10 e 3? Numa divisão inteira entre 10 e 3, o resultado é 3. 3 vezes 3, 9. E sobra quanto? Sobra 1. Então esse resto é o que é usado nesse operador. Porém, a melhor forma da gente entender esses operadores é praticando. Então, dê uma pausa esse vídeo, né, e dê uma olhada nesse outro vídeo que eu elaborei para vocês de prática sobre conhecendo melhor esses operadores. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, através do ambiente do Replit, como que a gente pode utilizar esses operadores e vamos brincar um pouquinho com eles, até para vocês poderem depois fazer o mesmo. O outro ponto importante, né, com relação a expressões aritméticas é que quando a gente combina, né, vários números, vários operadores, a gente precisa saber qual que vai ser avaliado primeiro, né? Então, para decidir qual vai ser avaliado primeiro, temos dois elementos, que é a precedência e a associatividade. A precedência me diz, por exemplo, 2 mais 3 que multiplica 5. Eu sei que a multiplicação, observe, a multiplicação ela tem uma precedência sobre a soma e a subtração. Então, quando encontro esses dois operadores, eu vou sempre escolher a multiplicação primeiro, antes da soma. Porém, né, existem alguns momentos que eu vou ter, numa mesma expressão, operadores de mesma precedência, né? Eu posso ter um operador 4 mais 5, uma expressão, desculpa, 4 mais 5 mais 6. Será que ele vai somar 4 mais 5, depois vai somar com 6, ou 5 mais 6, depois somar com 4? Então, novamente, aqui depende da associatividade, se a gente vai avaliar da forma que a gente lê, né, da esquerda para a direita, ou o inverso, da direita para a esquerda. Observe que tem alguns operadores. Esses operadores da matemática mais comuns funcionam da esquerda para a direita, mas temos alguns operadores que é da direita para a esquerda. Então, novamente, pausa esse vídeo e veja lá esse vídeo de prática, explicando melhor a questão da precedência e associatividade através de exemplos práticos. Além das expressões aritméticas, a gente precisa também, em vários momentos, comparar grandezas. Verificar se um dado número é maior ou menor que o outro. O resultado dessa comparação, né, seria algo do tipo sim ou não, né? Se eu te pergunto, 4 é maior do que 1, você vai me dizer que sim. E ao mesmo tempo, se eu te perguntasse 3 é maior que 9, você vai me dizer que não. Só que, ao invés de representar sim e não, a gente utiliza uma outra forma, que são os valores lógicos. Então, existe um outro tipo de dado aqui, o tipo lógico. Esses valores são representados pelo true, em inglês, representando verdadeiro, e false, representando falso em inglês. Então, esses valores lógicos é o verdadeiro e falso. Podemos comparar números, textos, os próprios valores lógicos, entre outros, mas aqui vamos focar em números. Então, os operadores relacionais
são esses aqui, né? Então eu tenho o operador de igualdade. O operador de igualdade aqui, observa que a gente usa dois símbolos iguais, né? Por quê? A gente vai ver mais à frente que o operador com apenas um símbolo de igualdade refere a um outro comando chamado atribuição. Então, quando eu comparo aqui 2 é igual a 3, para esse resultado é falso. Eu tenho o operador de desigualdade, né? 2 é diferente de 3, verdadeiro. Tem o operador de maior, né? 3 maior que 3, maior ou igual, né? Tem o operador menor e menor ou igual. Então, em alguns momentos eu posso querer verificar as duas situações. Eu quero saber se aquele valor, por exemplo, a pessoa pode votar? Pode votar se a pessoa tiver a idade da pessoa for maior ou igual a 16. É 16? Beleza, verdadeiro, pode votar. É 17? Também verdadeiro, pode votar. Então, a gente vai falar agora sobre os operadores lógicos, né? Que é a forma que a gente usa para combinar os operadores relacionais. E só depois a gente vou indicar para vocês mais um outro vídeo prático de mostrar como que isso funciona através da linguagem. Então, para a gente combinar esses operadores relacionais, a gente usa operadores lógicos. Por que operadores lógicos? Porque o resultado dos operadores relacionais são valores lógicos, né? Então, as expressões lógicas são construídas usando operadores lógicos sobre valores booleanos, né? As expressões lógicas são as três, né, principais, not, and e or. A gente vai ver aqui o significado de cada uma, né? Então, o operador not é a negação lógica. Ele troca o valor do operando. Então, esse operador é bem simples. Se o x é false, not x, ao aplicar o operador not nesse valor x, eu tenho como resultado true. Se o valor de x fosse true, eu aplico o operador not, eu tenho como resultado false. Um outro operador é o AND, de e, né? Então, esse e, eu quero que duas situações sejam verdadeiras para eu considerar que aquilo é verdadeiro, né? Então, se o x e y for, por exemplo, x falso e o y true, é falso. O x é verdadeiro, o y é falso, desculpa, é falso. A única situação que eu considero como verdadeiro é se ambos for verdadeiro. Então, a gente pode usar os operadores. Se a idade for maior que 18 e menor do que 65, a pessoa é obrigada a votar, né? Então, tem que ter essas duas condições. Então, a idade tem que ser maior que 18 e menor do que 65. Se a idade for maior que 18 e maior que 65, não precisa votar, não é obrigatório. Se a idade for menor que 18, também não é obrigatório. Então, eu tenho que olhar as duas condições. O operador OR, né, ou, né, é conhecido na lógica como disjunção, né, e ele devolve falso apenas quando seus dois operandos são falsos, e devolve true caso contrário, né. Então, basta uma das condições ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Então, lembre-se sempre dessa tabela, né? Porque senão a gente não pode confundir esse ou com o ou que a gente usa no dia a dia, coloquial. Tipo, eu vou ao shopping ou à praia. Não. A gente está usando essa tabela aqui como referência. Então, se os dois valores for falso, é igual a falso, ok? Então, eu poderia verificar coisa do tipo, usando esse mesmo exemplo, se a idade for menor do que 18 ou maior que 65, não sou obrigado a votar, né? Então, não precisa das duas coisas ser verdade, nem teria como, né, a pessoa ser menor que 18 e maior que 65. Então, basta a pessoa ser menor que 18, beleza, verdadeiro. Basta a pessoa ser maior que 65, verdadeiro. Porém, a pessoa tem 40 anos, então ela não é nem menor que 18 e nem maior que 65. Então, é falso nos dois casos. Então, é falso, ele tem que votar. Então, aqui a gente mostra a precedência desses operadores lógicos, né? Então, o not tem a maior precedência, depois o and, depois o or, né? A descrição deles. Então, aqui, pessoal, novamente, depois dessa explicação, vocês pausam esse vídeo, né?
E assistam esse outro vídeo prático, onde eu exploro os operadores relacionais e lógicos através do ambiente do Replit com Python. Então aqui algumas referências e encerramos aqui o nosso vídeo. Até o próximo encontro.